Meus amados irmãos, nós estamos meditando, o tempo hoje está um tanto curto, mas por graça de Deus, nós estamos meditando sobre uma geração que deseja o avivamento. Eliseu representa uma geração que deseja herdar, que foi que ele pediu a Elias, quando Elias disse, olha, eu vou subir, peça o que você quiser que eu te dê. Ele não pediu ouro, ele não pediu prata, ele não pediu casamento, ele não pediu carro, ele não pediu casa, ele não pediu emprego, formatura. O que foi que ele pediu? Qual era o desejo de Eliseu, que ia ficar para continuar o trabalho? Porção dobrada. Foi fraco. O que foi que ele pediu, irmãos? Porção dobrada de E seus... nós estamos querendo que esta geração, nossos pais já foram, Daniel Berg já foi, Gunnar Wingre já foi, Otto Nelson já foi, os pastores presidentes e os pastores, pastor Barros, todos eles já passaram, mas nós queremos porção dobrada nesta geração. E eu estou crendo que Deus, Ele vai fazer isso. Eu estou crendo que Deus vai nos dar porção dobrada. Quem acredita nisso, diga glória a Deus, irmãos amados. Né? Eu creio que eles foram, mas a capa vai ficar. Eles foram, mas a tocha acesa ficou. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? E eu creio que vai ter jovem. Eu creio que vai ter senhor, senhora, cuja alma deseja a glória de Deus. Cuja alma deseja um avivamento. Cuja alma deseja que Cristo seja conhecido, que Cristo seja amado e que Cristo seja glorificado. Aleluia! Um avivamento é para que o mundo conheça Cristo. É para que o mundo conheça a excelência de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Então, irmãos, Eliseu era aquele jovem, aquele obreiro que o alvo dele era Deus, o alvo dele era ser cheio do Espírito de Deus para destruir Baal. Quem era o Deus que estava em moda naquela época? Qual era o Deus da moda? Quem era o Deus de Jezabel, o Deus de Acabe? Baal e Astarrote, era o Deus da moda. E o desejo de Eliseu era que os deuses falsos caíssem por terra e Deus verdadeiro fosse adorado e glorificado. E é o desejo meu, é o desejo desta geração, é o desejo de muitos pastores, é o desejo de muitos jovens, é o desejo de muitos adolescentes, é o desejo de muitos senhores e o desejo de muitas senhoras, que Cristo seja conhecido. Meus amados irmãos, e Eliseu respondeu para ele. Vamos ver, vamos voltar, por favor, para o capítulo 2, versículo de número 9 e 10. Por favor, para que nós prossigamos no mesmo espírito da semana passada. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse, coisa dura pediste. Muito bem. Irmãos, avivamento não é coisa fácil, não. Avivamento falso é fácil. Avivamento falso, basta um tambor, uma bateria. E agora tem até uma dancinha. Os evangélicos estão acompanhando. Uma dancinha, fica um telengo-tengo e fica caqueando para lá e para cá. Glória a Deus. Até eu já vi, chegou no meu celular, até gente cantou evangélico, fazendo essa marmota. Glória a Deus. Aí quando termina o culto, como foi, irmão? Foi um avivamento. Eu não tenho juízo. Avivamento não é isso, não. Avivamento é coisa dura. O profeta disse coisa difícil. Uma tradução diz coisa dura e outra tradução diz coisa difícil. Pediste.
Um avivamento tem um preço. Um avivamento não se acha na esquina, não é uma lata batendo, não é um culto tipo show, com luzes e fumaça. Não. Um avivamento é coisa difícil. Há um preço. Há uma renúncia. Há uma atenção. Há uma dedicação. Precisa de oração, precisa de jejum, precisa de leitura de Bíblia, precisa de meditação, precisa de tempo na presença do Senhor, precisa adquirir o caráter de Cristo, precisa assimilar a porção dobrada. Por isso que Elias disse, você sabe o que é que você está pedindo, Eliseu? Você quer o quê? Eu quero porção dobrada do teu Espírito. Você está pedindo uma coisa difícil, meu filho. Não é coisa que se acha na rua, não. Não é coisa que se acha sem orar. Não é coisa que se acha sem renúncia. Não, avivamento é coisa dura, é coisa difícil, é coisa que não se acha na beira da estrada. Glória a Deus. Meus amados irmãos, e aí ele disse, olha, é melhor você desistir. É melhor você ficar aqui, porque eu vou para Gilgal. Depois ele disse, é melhor você ficar aqui, porque eu vou para Betel. Irmãos amados, se Eliseu fosse melindroso, se Eliseu fosse melindroso, fica aqui que eu vou embora. Olha, fica aí. Tem gente, irmão, para ser usado por Deus, primeiro tem que ser humilde e tem que aguentar provas. Elias não alisou a cabeça de Eliseu, não. Elias disse, fica aqui que eu vou me embora, eu não quero, faça favor de não me acompanhar. Mas Eliseu disse, o quê? Ainda que o Senhor me dê uma lapada. Em outras palavras, parafraseando, ainda que o Senhor me dê um cascudo, ainda que o Senhor me dê uma bicuda no meio da canela, eu não te deixarei e não te largarei. Vamos ver isso no versículo 2, por gentileza. Eles já tinham ido a Gilgal, que nós meditamos a semana passada. Aí agora, quando passaram em Gilgal, ele disse, fique aqui que eu vou para Betel, por favor. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Quem pode dizer glória a Deus? Meus irmãos, Eliseu não era melindroso. Eliseu não era cheio de... Não vou dizer, glória a Jesus. Aleluia. Digo não que é feio, glória a Jesus. Eliseu só presta para essa obra pessoas sem milindres. Esse povo que com qualquer coisinha desiste. Esse povo que com qualquer coisinha abre parada. Esse povo que com qualquer coisinha muda de igreja, não serve para a obra do avivamento. Tem que ser pessoas de fibra. Tem que ser pessoas fortes. Tem que ter pessoas com couro de jacaré. Tem que ser pessoas com a casca de tartaruga. Tem que ser pessoas que levam a lapada e permanecem na posição. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Por misericórdia de Deus, eu hoje estou aqui, presidindo vocês, por graça e misericórdia de Deus. Mas se eu for contar a vocês a minha trajetória, o que já levei, o que já passei, não posso. O pior é que eu tenho que morrer e levar para a eternidade. Não posso contar, não posso dizer. Glória a Deus. Mas, meus amados irmãos, Deus só usa homens como Eliseu. Se fosse você, se você dissesse, pastor, deixa eu ir com o senhor. Vai não. Vixe, que homem ignorante. Pois eu não quero mais nem chegar perto dele. Pronto, já não serve. Já não serve. Eliseu,
Porque o texto não diz a entonação da voz. Mas eu não acredito que foi com carinho, não. Que pense no homem bruto, era Elias. Elias era bruto, irmão. Eu não acredito que foi Eliseu, tinha um corinho assim, né? Quando eu era jovem. Eliseu, fique aqui, que eu vou para Betel. O Senhor me mandou ir e eu tenho que obedecer. Então pensa que foi assim, foi? Cantando. Foi o quê, meu irmão? Um velho mal criado, cheio de problema, como era Elias, porque Jezabel perturbava ele, Acabe perturbava ele. Glória a Deus. Meus amados irmãos, primeira coisa que eu aprendo, só vai servir para essa obra homens e mulheres de fibra. Homens e mulheres que não tenham melindres. Aleluia! Fique aqui que eu vou para Betel. Sabe quantos quilômetros era? Aqui é quilômetros aproximados, porque cada autor dá uma diferençazinha de um lugar para outro. Mas segundo as pesquisas que eu fiz, de Gilgal para Betel, tinha 30 quilômetros de distância. E era de carro, não era, irmãos amados? Era de trem-bala. Era de charrete. Era de Uber. De que era, irmãos amados? Era de pevete. Irmãos amados, tem gente que nunca andou uma légua. Quem sabe quantos quilômetros são uma légua? 6 quilômetros. Tem gente que quer ser o Tampa, mas nunca andou uma légua a pé. E nem vai, se botar ele para dirigir uma comunidade que desce a escada, não, que meus pezinhos doem. Mas é nada. Vai-te embora. Glória a Deus. Meu irmão, só vai se tiver carro, só vai se o carro parar na porta, se tiver microfone Shure. Não é verdade, irmãos amados? E o cachê. Meu irmão, Eliseu, fique aqui que eu vou para Betel. Quantos quilômetros, irmãos amados? 30. 30. 6 vezes 5 léguas. 5 léguas. A pé. Como daqui onde? Me ajude. Isso por cima. Não tinha calçada, não tinha pista, não tinha nada. Como daqui onde, meus amados irmãos? Como daqui em Barra de São Miguel. Aleluia. Para dirigir um culto. Para fazer a obra e para aprender. Glória a Deus para sempre e eternamente. Aleluia. Eliseu, eu vou para Betel. Vive tu, vive o Senhor, que eu não te deixarei. Para onde fores eu irei. E assim foram a Betel. Os irmãos sabem que aquelas viagens, elas eram proféticas. Aquelas viagens, elas eram viagens que tinham lições proféticas. Os lugares que eles foram, não foram lugares aleatórios, foram lugares proféticos, que Deus tinha lições para ensinar ali. Quem lembra da semana passada, Gilgal? Gilgal no passado tinha sido lugar da... Quem sabe o que foi? Foi feito lá antes de entrarem na terra prometida. O lugar da circuncisão feita com facas de que, meus amados irmãos? Pedra. De pedra. Significa o novo nascimento. Significa a circuncisão do coração. A pessoa só era israelita se fosse circuncidado. E só é cristão se nascer de novo. Primeiro, para ser vaso, tem que passar em Gilgal. Primeiro, para ser vaso, tem que passar na faca de pedra. E a circuncisão de hoje não é mais no corpo. A circuncisão de hoje é na alma. É no espírito. Aleluia. Primeiro passo para você ser usado é ir a Gilgal. É ser circuncidado no coração. É receber a marca do Espírito. Pastor Isualdo, a circuncisão era uma marca, e hoje nós temos uma marca também. Eu não vou ler, porque vocês sabem de cor. Na carta de Paulo aos Efésios 1:13, Paulo disse assim:
foste, e tendo nele crido, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele crido, fostes selados, fostes marcados com o Espírito Santo da promessa. É quando o Espírito Santo entra na alma da gente. Gilgal é quando você tem um encontro com Deus. Uma pessoa que nunca nasceu de novo, uma pessoa que nunca recebeu a marca do Espírito, uma pessoa que não foi circuncidada pelo Espírito, jamais ele será protagonista de um avivamento. Primeiro vai para Gilgal. Amém? Primeiro vai para Gilgal. De Gilgal, Eliseu disse: eu vou para onde agora que o Senhor está me mandando. Ele não ia porque queria. Ele disse: o Senhor está me mandando para onde, meus amados irmãos? Para onde? Para Betel. Pastor, por que Betel? Porque Eliseu primeiro foi para Gilgal com Elias e agora para Betel. Porque Betel, em hebraico, Betel, que quer dizer casa de Deus. Porque foi lá em Betel onde Jacó teve um encontro com Deus. A vida cristã, irmão, não é uma experiência só. A vida cristã, ela começa em Gilgal, mas ela tem que depois ir para Betel. É uma peregrinação. Depois tem que ir para Jericó. Depois tem que ir para o Jordão. Aleluia! A vida cristã não é um ato só. A vida cristã é uma caminhada de experiências com Deus. É como disse Paulo, irmão, a vida cristã, ela só tem dois caminhos. O primeiro caminho está em 2 Coríntios, não está no texto, na previsão do texto, no script, mas vamos para 2 Coríntios 3:18. A vida cristã só tem dois caminhos, ou subindo ou descendo. 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Somos transformados de glória. Irmão, o cristão, a vida dele não é estática. A vida cristã não é parada, não é água parada. A vida cristã, uma hora ele está em Gilgal, outra hora ele está em Betel, outra hora ele está no Jericó e outra hora ele está no Jordão. Porque a Bíblia diz que é de glória, quer dizer, uma experiência com Deus. Quando termina aquela experiência com Deus, tem que aparecer outra, senão estaciona. Aleluia. Ah, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Se parar aí, se acaba. Tem que buscar os dons. Ah, Jesus me deu o dom de profecia. Tem que buscar o fruto do Espírito. Ah, Jesus me deu o fruto do Espírito. Tem que buscar mais excelências. É de glória. Irmão, não se conforme com o passado. Não se conforme porque passou em Gilgal. Você sai de Gilgal, tem que caminhar para Betel. Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me mandou para onde? Betel. Não, eu não fico, eu vou. Aleluia. Paulo disse aos Coríntios, na segunda carta 3:18, de glória em que, meus amados irmãos? De glória em glória. Pastor, escute isso. Ou você vai de glória em glória, não tem como ficar parado. Olhe para cá, preste bem atenção, porque Deus manda dizer isso para você. Ou você vai de experiência em experiência com Deus, ou vai acontecer o contrário. Me diga uma coisa, se uma pedra, a lei da gravidade, por favor, não é minha área. Se eu me equivocar em alguma coisa, não me xingue, não me ignore, porque apenas eu estou tomando por empréstimo algo que não é da minha área. Eu não trabalho com física, nem sou professor dessas áreas. Mas se você jogar uma pedra para cima, ela vai chegar num certo ponto. Se ela parar, o que é que vai acontecer com ela, meus amados irmãos? Cair. Inevitavelmente ela vai descer. Pois ou você vai de glória em glória, ou parado você não fica.
Em Coríntios, segunda carta aos Coríntios 3:18, diz que é de glória. Mas se não for de glória em glória, vai ser em Salmo 42:7. Ou é segundo Coríntios 3:18, ou é Salmo 42:7. Um abismo chama o outro abismo. Pronto. Ou você vai subindo de glória em glória, ou vai descendo de abismo em abismo. Ou segundo Coríntios 3:18, ou Salmo 42:7. Parado no meio não fica. Se você parar, a tendência da natureza é o que, meus amados irmãos? Descer. De abismo Em abismo. em abismo. Mas nesta noite, se tem alguém assim parado, vai receber porção para subir. Uma hora em Gilgal, outra hora em Betel, outra hora em Jericó, outra hora no Jordão, até chegar a hora do arrebatamento para subir. Pastor, eu parei, pastor. Eu já tive experiências passadas. Eu me converti. Jesus me batizou e depois eu parei. Eu hoje, nenhuma coisa nem outra. Meu filho é lamentável. A tendência É descer. ou de glória em glória, ou de abismo em abismo. Parado ninguém fica. Aleluia. Quem quer andar com Eliseu? Quem quer andar com Eliseu? Parece que vocês não entenderam. Quem quer andar? Quem quer se movimentar? Quem quer andar? Levante a mão e dê um glória para Deus bem forte. Diga: Jesus, não me deixe parado, porque se eu parar, é de abismo em abismo. Por isso que crente não pode parar de ler a Bíblia. Crente não pode parar de vir ao culto. Crente não pode parar de orar. Crente não pode parar de adorar. Crente não pode parar, porque se parar, aleluia. Porque quem foi que mandou Elias ir com Eliseu a Betel? Leia por favor o versículo 2 outra vez. Glória a Deus. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Pronto, o Senhor nesta noite, Ele está falando comigo. Orisvaldo, não pare. Não fique só nas experiências passadas. Já fui a Gilgal. Não basta ir a Gilgal. Para ser vaso, para ser instrumento, para ser porção dobrada, é preciso estar em constante. Os irmãos sabem qual a diferença das águas paradas para as águas que jorram? As águas que jorram, as águas que se movem, elas são cristalinas. E as águas paradas? Elas formam o quê? Me ajude a pregar. Elas formam pântanos. Pântano é lugar fétido. Pântano é lugar sujo. Pântano, as águas são escuras, são turvas. Pântano, só existe serpente. Pântano, só existe crocodilos e jacarés. Aleluia. Crente de vida espiritual parada é pântano. Mas crente que anda jorrando, é crente água cristalina. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Por que Deus disse a Elias que fosse com Eliseu a Betel? Porque em Betel era um lugar de adoração onde os patriarcas haviam passado. Aleluia. Nós temos que andar no caminho dos patriarcas. Aleluia. Grande é o Senhor Deus de Israel.
Alamanari anderrante manassi, glória a Deus. A Assembleia de Deus, ela só terá vitória se ela continuar no caminho que os patriarcas andaram. Nós não queremos outros caminhos. Nós não queremos invencionices novas. Nós não queremos novidades. Vê que para Eliseu ser usado, Deus mandou ele para Gilgal, onde os patriarcas, no tempo de Josué, haviam passado. Depois Deus disse, você vai para Betel, onde Abraão havia passado, onde Isaac havia passado e onde Jacó havia passado. Pastor Isvaldo, por que você não bota umas moças aqui na frente do altar, fazendo assim? Eu não boto não. Porque Otto Nelson, quando fundou essa igreja, ele não colocou. Aleluia. Mas pastor, dá ibope, pastor. Vai chegar assim de rapazes. Claro, aleluia. Mas eu não faço isso. Porque eu estou passando por Gilgal. E eu estou passando por Betel. E eu estou passando por Jericó. E eu estou passando pelo Jordão. Só recebe unção se passar por onde os pioneiros passaram. Eu olho para a Bíblia, eu olho como foi que Pedro andou. Eu olho como foi que Paulo andou. Eu olho como foi que os apóstolos andaram. Eu olho como foi que os homens dos grandes avivamentos, como foi que Spurgeon andou, como foi que Moody andou, como foi que Seymour andou. Eu quero andar pelos lugares por onde esses homens andaram. Quem pode dar glória para Jesus? Aleluia. O que é que Deus está ensinando a Eliseu? Eliseu, você só vai ser bem sucedido se você andar por onde os patriarcas andaram. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O que foi que aconteceu? Vamos ver Gênesis 12 e 8. Gênesis 12 e 8. Glória a Deus. E moveu-se dali para a montanha, à banda do oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. O que foi que Abraão fez em Betel? O que foi que Abraão fez? Edificou um altar. O primeiro servo de Deus que andou ali foi Abraão. Lá em Betel, ele construiu um altar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nesse tempo ainda não era chamado Betel. O escritor notifica que era Betel, mas ele só passou a ser chamado Betel do tempo de Jacó. E por que o escritor colocou que era Betel? Porque o escritor escreveu depois. Aleluia. E o que foi que Abraão fez ali? Abraão fez uma festa de São João com Cristo. Pararam. Foi assim, irmãos? Santo Antônio na Palhoça, quero ver São João na Roça. Não foi isso que Abraão fez lá em Betel? Aleluia, foi não. Aleluia. Oh, que Cristo revelador das suas verdades. Foi que Abraão fez, irmãos, ali. É a Assembleia de Deus. O que foi que Abraão fez? Altar, o que é que tem altar? Altar tem fogo, cordeiro, lenha e derramamento de quê? Sangue. Não foi uma farra que Abraão fez ali. Ele fez um altar. Altar é lugar de adoração. Altar é lugar de oração. Altar é lugar de ter encontro com o Cordeiro. Altar é lugar de ser aspergido pelo sangue do Cordeiro. Altar é lugar de sacrifício. Foi por isso que Deus levou Eliseu para ensinar a ele. Olha, lembra-te que aqui, Eliseu,
eu vou para o céu. Elias estava dizendo, eu vou para o céu, mas você precisa passar em Gilgal. Gilgal fala do novo nascimento, arrancar o prepúcio, ser gerado uma nova criatura. Agora você precisa passar em Betel, no lugar onde os patriarcas tiveram experiências com Deus. Gênesis 13:3. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Diz que Abraão, anos depois, o que foi que ele fez, irmãos? Anos depois, capítulo 12, ele aparece entre Ai e Betel. E agora, anos depois da separação com Ló, ele volta para onde, irmãos? Hein? Volta para onde? Lê de novo 13. Olha que revelação tremenda. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que antes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Sabe o que era que Deus estava dizendo a Eliseu? Eliseu, para você ser usado, você tem que andar pelos passos daqueles homens de Deus. Abraão andou aqui, Eliseu, oferecendo o que, irmãos? Sacrifícios. Edificando o que, meus amados irmãos? Altares. Deus estava dizendo a Eliseu, Eliseu, tu queres porção dobrada? Tu queres ser protagonista? Tu queres continuar o avivamento? Tu tens que andar por onde esses homens andaram. Chegou-me agora uma cena à mente. Eu era jovem. E às vezes eu ia para a igreja, eu trabalhava e meio-dia, almoçava e minha casa era quase vizinha da igreja, e eu ia para a igreja orar, para depois voltar para o trabalho. E quantas vezes que eu abri a porta da igreja de Palmeira dos Índios. E quando eu abri a porta bem devagarinho, tomava um susto, porque o meu pastor estava de joelhos. E quantas vezes eu vi poças de lágrimas em cima do banco. Aleluia. 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 Eu me lembro como se fosse hoje a poça de lágrimas sobre a tábua daquele banco. E eu, com a maior reverência, com o maior temor, passava de fininho e ia lá para frente orar. Quem quiser ser vitorioso nesta geração, quem quiser porção dobrada, tem que passar por Betel, por lugares de altares, por lugares de consagração, por lugares de oração, por lugares de entrega, por lugares de lágrimas. O que é que você quer, Eliseu? Eu quero porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Você pediu coisa difícil. Você primeiro tem que ir para Gilgal, e depois você tem que ir para onde, irmãos? Betel. Avivamento não é barulho. Avivamento não é labafero. Avivamento não é dança. Avivamento não é fumaça de gelo seco. Avivamento não é grito, nem assobios. Para herdar a porção dobrada é difícil. Alemanara sudecanto iramanai. Ramanai enderoyende lamassanai, glória a Deus. Maranalau mexendera lamanai, glória a Deus. Oh, Eliseu, tu queres porção dobrada? Pois tu vais ter que dar um passeio de aprendizagem. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. Lá, primeiro foram para Gilgal, depois foram para Betel.
Alguém tentou mudar o nome de Gilgal, ou melhor, de Betel, Gênesis 28, 19. Alguém até quis mudar, mas não cola. Não adianta querer mudar as coisas de Deus. 28, 19. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Aleluia. O nome dela era Luz. Mas Deus mudou para Betel. E Betel tem que ficar. Aleluia. Aleluia. Irmão, lugar de altar, lugar de sangue, lugar de sacrifício é tão importante que o próprio Deus depois disse assim: eu sou o Deus de Betel. 31 e 13 de Gênesis. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens votado o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Aleluia. Eliseu, o que é que você quer? Eu quero porção dobrada. É difícil, meu filho, porque você vai ter que andar por onde os patriarcas andaram. Não adianta você inventar novidade. Não adianta você querer inovar. Não adianta você querer coisas novas, porque você vai ter que só tem porção dobrada verdadeira, genuína, se voltar para a oração, para o sacrifício, para a renúncia. Como Seymour, que foi o grande catalisador do Pentecoste em 1906, na Rua Azusa. Ele chegava, o púlpito era uma caixa, era um caixote mal feito, eles não tinham dinheiro para mandar fazer um púlpito bonito, era um caixote mal feito. Ele chegava, se ajoelhava por trás do púlpito e metia a cara dentro do caixote. Aleluia. Mas quando saía o rosto daquele negro, filho de africanos, brilhava. Brilhava. E o poder de Deus caía na igreja. E almas eram salvas. E crentes eram batizados no Espírito Santo. Betel é lugar de encontro com Deus. Betel é lugar de comunhão com Deus. Betel é lugar de Deus se revelar. Como é que você vai ser um avivalista? Como é que você vai ser uma mulher avivalista? Um homem avivalista? Se você não foi a Betel. Você nunca teve uma experiência com Deus. Aleluia. Você nunca teve um encontro real com Deus, como Jacó. Os irmãos sabem que Jacó, ele era circuncidado. Jacó era circuncidado, porque todo judeu, toda descendência de Abraão era circuncidada ao 8º dia. Mas Jacó não tinha tido ainda o encontro com Deus. Aí ele foi a Betel, e lá em Betel, lá onde Abraão tinha andado muitos anos antes, capítulo 28 do Gênesis, versículo 12, glória a Deus. Capítulo 28 do Gênesis, versículo 12, por gentileza. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Prossiga. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra... Para aí um pouquinho. Quem foi que estava em cima sobre a escada? Quem estava sobre a escada? Deus. O Senhor. Ele já tinha tido, olha a história de Jacó para trás. Ele já tinha tido uma visão dessa? Não. Ele já tinha tido uma experiência com Deus como essa? Não. Observe, vamos ler o texto. O versículo 12, eis que o Senhor, 13, eis que o Senhor estava em cima dela, e o Senhor disse: eu sou Deus, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de quem mais? De Isaac. E o quê? Ponto e vírgula. Ponto final. Deus disse: eu sou o Deus de teu avô, eu sou o Deus de teu pai. Mas Deus não disse: eu sou o teu Deus. Ele era Deus do pai dele, ele era Deus do avô dele,
mas não era Deus dele. Nós temos muita gente na igreja, filhos, netos nossos, que ainda não tiveram. São filhos da promessa, são filhos da aliança, foram apresentados bebês, foram criados na escola bíblica dominical, foram criados, trazidos para a igreja, mas ainda não tiveram um encontro. Vê que Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e parou. Mas eu estou sentindo de Deus que a escada de Jacó vai aparecer para esta geração. Quem acredita na escada de Jacó? Quem acredita? Dê um glória para Deus, porque a escada de Jacó é Jesus. A escada de Jacó, a escada que liga a terra com o céu, é Jesus. Eu sou Deus de Abraão, teu pai. Eu sou Deus de Isaac. Ponto. Mas mesmo assim Deus fez promessas. Bote na tela, por gentileza, o 13 outra vez. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Aleluia. 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 Irmãos, Jacó não tinha nenhum pensamento de ter negócio com Deus, mas Deus tinha pensamento de ter negócio com ele. Mesmo que essa geração não queira, mesmo que essa geração não se interesse, mas Deus vai ter um encontro com essa geração. Quem acredita nisso? Foi Jacó quem buscou a Deus, ou foi Deus que buscou Jacó? Tem um hino que a irmã canta, o amanhã, não é você que canta, pertence a ti, Deus de Jacó. E eu vi em Colônia Leopoldina uma irmã cantar este hino, 1983 para 1984. E naquela noite Deus fez um reboliço tão grande. Como será meu amanhã? Como será a minha vida? Hoje eu só quero pensar em ti e te adorar. Jacó não queria nada com Deus. Quem sabe você está pensando: meu Deus, o meu filho é tão indiferente, a minha filha é tão indiferente. Mas a escada de Jacó vai aparecer. Eu acho que vocês não entenderam o que eu disse. A escada de Jacó vai aparecer. Aleluia. E Deus vai aparecer em cima da escada, e Deus vai bradar na terra. Aleluia. E foi ali em Betel que Deus encontrou-se com Jacó. Aleluia. Ele até então não tinha tido encontro com Deus. Vamos ver Oséias 5, não está no script, mas chegou agora. Oséias capítulo 5, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, salvo equívoco, que diz que ali o anjo o encontrou e o achou e ele chorou. Glória a Deus. Oséias, a palavra chorou em Oséias, deixe-me ver aqui. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que foi lá em Betel que Jacó encontrou com Deus e lutou com o anjo. Foi lá em Betel que ele chorou a primeira vez que Jacó chorou na vida. Aleluia. Ele lutou no Val de Jaboque. O profeta pega as duas experiências e coloca, me fugiu da mente, mas é no livro de Oséias. Ali o buscou e chorou. Glória a Deus. 12:4, perdão. Capítulo 12, versículo 4. Olha, anos depois, irmãos, Oséias lembra. Oséias 12:4. Ele faz menção de Betel e ele faz menção, ele junta os dois no Val de Jaboque. Ele junta Betel com Jaboque. 12:4, leia de Oséias. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou.
em Betel o achou e ali falou conosco. Aleluia. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Foi que ele fez mais, irmão? Fez o que mais, irmão? Chorou. Chorou. Suplicou. Suplicou. E em Betel Achou. E ali Deus Falou conosco. falou conosco. Não falou só com Jacó, não. Falou com Jacó e falou conosco. Irmão, nós estamos numa geração que não chora. Nós estamos numa geração que não sente nada. Jacó até ali nunca tinha chorado. Nunca tinha chorado. Aleluia. Nunca tinha colocado uma lágrima. Eu fui criado na fé com lágrimas. Eu fui criado quando o fogo pegava, terminava o culto e ficava o bolo de rapazes de um lado e o bolo de moças do outro, abraçados, as lágrimas descendo. Os que eram maiores derramavam a lágrima na cabeça dos menores. E a gente chegava em casa com o cabelo duro, de tanta lágrima que derramavam na cabeça da gente. Choro, quebrantamento, visão de Deus, revelação de Deus, compreensão de Deus, chamada de Deus, lágrimas. É impossível haver encontro com Deus sem haver lágrimas. Aleluia, aleluia, aleluia. Se teu filho nunca chorou, se tua filha nunca chorou, se teu neto nunca chorou, no dia que ele encontrar com Deus, ele vai chorar. Ela vai chorar. E não vai ser lágrima de folia, não vai ser lágrima pura emoção, vai ser lágrima, ou serão lágrimas de quebrantamento. Jacó nunca tinha chorado. E interessante que lá em Gênesis não diz que ele chorou. Mas Deus revelou a Oséias que naquele dia lá que ele achou Deus, ele o que, meus amados irmãos? Chorou. Quando uma criança nasce, indiscutivelmente, o que é que acontece? Irmão, o que é que acontece com a criança? Ela acontece o que, irmão? E se não chorar, a parteira dá uma palmadinha. Você tem que chorar. Onde estão os cultos com lágrimas? Onde estão os cultos que quando o pregador prega, a plateia chora, o auditório chora, os adoradores choram? Onde está o cântico que começa sem lágrimas, mas do meio para o fim, ele termina com lágrimas? Onde está a pregação com lágrimas? Onde está a oração com lágrimas? A Bíblia diz que em Betel, ele chorou e achou Deus. Por isso que Deus disse a Eliseu: você só pode ser vaso se você passar primeiro em Gilgal. E depois você tem que ir para onde? Betel. Betel. Você precisa ter um encontro com Deus. E é de glória, de valor, de fé, de graça, em graça. E se parar? Santo, santo e santo é o nome do Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Precisamos de um avivamento que leve às lágrimas. Nós não precisamos de um avivamento de balançar o corpo. Nós precisamos de um avivamento de choro. Choro, quebrantamento diante de Deus. Aleluia. Quem acredita nestas verdades? Quem acredita nestas verdades da Bíblia? Levante a voz para o céu, dê 3 glórias a Deus. Um glória a Deus para o Pai, um glória a Deus para o Filho, um glória a Deus para o Espírito Santo. Eliseu, você pediu coisa difícil, Eliseu. Você tem que passar em Gilgal.
E você tem que passar em Betel para poder ter avivamento, para poder ter porção dobrada. Avivamento que não se passou em Gilgal, e que não se passou, uma geração que nem passou em Gilgal e nem passou em Betel, não é avivamento. Quebrantamento. Até ali, já a vida de Jacó foi uma. Quando ele chega na casa de Labão, a vida dele começa a outra. Em casa ele enganou. Na casa de Labão, ele foi enganado. Em casa ele mentiu. Na casa de Labão, mentiram para ele. Aleluia. O que é que tu queres, ó geração? Meu jovem que está em casa. Meu adolescente que está em casa. Aleluia. Minha criança que está em casa, porque tem crianças assistindo este culto. O que é que vocês querem? O que é que vocês querem? Querem viver uma vidinha medíocre? Ou querem porção dobrada? Para fazer com que Cristo seja conhecido, para fazer com que Cristo seja amado, para fazer com que Cristo seja glorificado. Minhas irmãs do círculo de oração, o que é que vocês querem? Meus prezados obreiros, meus irmãos obreiros, o que é que vocês querem? Somente dirigir um cultinho, somente rezar aquela ladainha, ou vocês querem porção dobrada do Espírito? Aleluia! Deus está se revelando na terra nesta noite. Quem está sentindo o bradar de Deus aqui neste santuário, neste altar, levante a voz e adore ao Senhor. Não fique calado, não fique calado. Deixa Deus te tomar, deixa Deus te usar nesta noite. Eita, Deus grande na terra, aleluia! Estou sentindo a presença do Espírito, e eu sei que ela está pelas ondas da internet, ela está chegando na casa de alguém, e Deus está se revelando a alguém nesta noite. Há uma geração que vai ser usada, que pediu coisa difícil, que pediu algo difícil, mas que vai ser dado. Eita, glória seja dada a Cristo nesta noite. Um dia, um pastor encontrou com outro, um pastor de uma igreja, de um campo, encontrou com outro num lugar muito longe, não foi aqui em Alagoas, foi em um lugar muito longe, e alguém disse: como está o seu campo? E ele respondeu friamente: um Jacó antes de ir para Betel, um Jacó antes de ir para Gilgal, que nunca passou em Gilgal, que nunca passou em Betel, perguntou: como é que está o seu campo? E ele respondeu: meu campo está bem, porque está dando a feira. Que miséria! O campo não está bem quando está dando a feira. O campo está bem quando Deus está se revelando. Aleluia, aleluia, aleluia. Arabalá, de Xanderai, de Manarabá, Orion de Lehai, de Manerasama. Nós não estamos atrás de feira, nós estamos atrás de Deus. Nós estamos atrás da glória de Deus. Nós estamos como Eliseu. Nós queremos é coisa difícil. Nós queremos é porção dobrada. Nós queremos é unção. Nós queremos é a glória de Deus se revelando, e o mundo caindo de joelho aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Eita, glória seja dada o nome de Jesus.